Já estudamos quase metade, portanto são 22 capítulos de Apocalipse. Hoje vamos estudar o capítulo 11, portanto será o capítulo do meio, digamos assim. Quando chegamos ao meio do livro, começamos a ter as informações mais importantes. Ou não fosse o livro do Apocalipse escrito de uma forma literária chamada o quiasma. Mais para a frente falarei sobre isso, sobre o que é o quiasma. No capítulo 10 falámos daquela experiência amarga e doce do apóstolo João. A experiência em que João provou a Escritura, estava doce na boca e depois ficou amarga no ventre. E falámos que esta foi a experiência, percebemos que era a experiência de 1844 do grande desapontamento. Percebemos que era isso. E que depois desse grande desapontamento houve um grupo que começou a estudar a Bíblia, começou a aprofundar novamente a Bíblia e conseguiu retirar uma mensagem. Ouviram aquele apelo final que dizia: importa que te profetizes outra vez, e surgiu então a Igreja Adventista. Tivemos a estudar o capítulo 10 e agora passamos para o capítulo 11, um capítulo também onde vamos tirar várias informações importantes, uma história bem conhecida de nós, a Revolução Francesa, é o que nós vemos agora escrito nas palavras do Apocalipse 11, é sobre isso que vamos falar hoje. Posso-vos dizer que o pastor pediu-me há 15 dias para fazer este culto, 15 dias para fazer cultos deste género, não me dá, para mim, pelo menos que não tenho uma agenda muito fácil, preciso pelo menos de um mês para organizar estas coisas. É 15 dias só a ler e a ouvir, uma semana a orientar a parte escrita e mais uma semana a orientar a pregação. Portanto, desta vez tem que ser tudo mais corrido, mais depressa, mas serviu para mim, também há de servir para vocês. Gostaria de melhorar um bocadinho mais, gostaria de ter lido mais algumas coisas, mas creio que temos as informações importantes e necessárias para o culto desta manhã, para abordarmos o Apocalipse capítulo 11. Vamos abordar essencialmente este período que aqui está, o período dos 1260 anos, em particular o final desse período. É isso que fala Apocalipse capítulo 11, o final dos 1260 anos, o que aconteceu ali naquele final dos 1260 anos. Como habitualmente, vamos então ouvir a leitura e a animação literal, e é interessante que o que vamos ver é literalmente o que está escrito, porque depois não é bem assim. Vamos perceber depois no final o que quero dizer com isto, mas a animação que vamos ver é uma animação literal do que está escrito. Vamos ver. Capítulo 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Estes são os versículos que vamos falar hoje, Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 14. Não é dos mais difíceis que já fizemos, mas precisa de algum estudo e de alguma compreensão.
Vamos então, versículo a versículo, compreender o que está escrito em Apocalipse. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Agradeço a todos aqueles que preenchem o formulário que eu costumo enviar. Cada vez tem sido mais. Ainda é longe de todos aqueles que eu envio, mas pronto, tem sido alguns. E agradeço a todos esses que fazem esse preenchimento, porque dão algum contributo a este culto e ajudam-nos também ao nosso estudo. A pergunta era qual é o significado de medir o templo, o altar e os que nele adoram. E as respostas seria para um projeto de construção que João iria ser chamado a realizar, para comparar as medidas do templo, do céu e da terra, para prestar uma atenção especial a estas três coisas, para perceber se os adoradores tinham a altura indicada para o templo. Não faço ideia o motivo, mas espero que me expliquem. A resposta correta era aquela mais votada, para prestar uma atenção especial a estas três coisas. Na verdade, nós encontramos na Bíblia uma experiência semelhante a esta de João. A Ezequiel também foi dado uma vara para medir, e tem uma longa descrição do que é que Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 44, de tudo o que ele teve a medir. O anjo deu uma vara a Ezequiel e mandou medir várias coisas. E é interessante quando Ezequiel chega às partes das medidas do templo, em que ele está a tirar e diz as medidas, é-lhe também dado uma mensagem em particular para dar aos filhos de Israel. Portanto, o que João é chamado a fazer é a prestar atenção ao templo, e é por isso que lhe é dado uma cana para ele medir. Reparem, quando nós temos que medir, temos que prestar atenção, não é? Porque temos que pôr a fita métrica no início daquilo que vamos medir, temos que esticar a fita métrica, temos que ver o final, temos que olhar para o princípio outra vez, ver se não saiu a fita métrica do início, não é? Se está a medir tudo. Portanto, aquilo que nós podemos entender é que está a ser pedido a João para tomar uma atenção especial ao que ele vai medir. E é fácil compreender. Em primeiro lugar, será que era o templo de Jerusalém que João devia medir? O que é que acham? Estamos no ano 90, 96, foi quando foi dada a mensagem Apocalipse. O templo de Jerusalém foi destruído quando? Já não havia, não é? Portanto, não era o templo de Jerusalém, não era este o templo. Agora, se nós pegarmos no capítulo 10, o capítulo que lemos anteriormente, do grande desapontamento, de 1844, eles encontraram um novo ânimo onde? Encontraram um novo ânimo quando perceberam a lição do santuário. Reparem, capítulo 10, capítulo 11, agora começamos, mede o templo, como quem diz, presta atenção ao templo, porque é quando prestares atenção ao templo que vais entender qual foi o erro que vocês tiveram no capítulo 10, portanto, nos versículos anteriores. Mede também os adoradores. Como é que se mede os adoradores? Os adoradores, claro que se medem pela lei de Deus. É o que mede os adoradores, certo? Vários versículos nos dizem isso. Pela lei de Deus é assim que os adoradores são medidos. E às vezes esta mensagem que somos medidos pela lei de Deus é uma mensagem um bocadinho, que nós achamos um bocadinho dura, achamos um bocadinho castradora, sermos medidos pela lei de Deus. Vocês já olharam para a lei de Deus como a lei da liberdade? Será que já olharam dessa forma? A lei de Deus como a lei da liberdade? Deixem-me fazer uma pergunta. Quem é que está preso? É quem cumpre a lei ou quem não cumpre a lei? Quem não cumpre é que está preso. Portanto, os que cumprem a lei estão livres. Mesma coisa com a lei de Deus. Quem realmente cumpre a lei de Deus é uma pessoa livre. Porque não há nada que eu possa acusar. Não há nada que o universo possa acusar. Portanto, a lei de Deus é a lei da liberdade. É a única lei que nos dá a liberdade para viver sem medo, sem culpa. A lei da liberdade. Os adoradores são medidos por esta lei de Deus, que é a lei da liberdade. Versículo 2. Deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. A pergunta era, como é que é conhecida também a profecia dos 42 meses? É uma profecia que aparece várias vezes na Bíblia. O culto passado estudámos em Daniel, e é apresentada às vezes de outras formas. Será que é os 1260 dias, as 70 semanas, os 3 tempos e meio, lembram-se, um tempo, 2 tempos e meio tempo, dizia Daniel, 2300 tardes e manhãs, a resposta 1 e a 3 estão corretas, a resposta 1 e a 4 estão corretas. Qual é as que estão corretas? É a 1 e a 3, os 1260 dias, que vai dar 42 meses multiplicados são 1260 dias, que são 1260 anos, como nós sabemos, 3 tempos e meio. Porque 3 tempos e meio, 3 anos e meio, se multiplicarmos, são os 1260 dias. Estamos outra vez numa linguagem profética, estamos nos 1260 anos. Aqui, houve quem achasse que era mais as 2300 tardes e manhãs. Não é correto. Esta profecia faz parte da outra, mas não é esta.
os 1260 dias e os 3 tempos e meio. Vamos falar, como vos dizia, vamos falar mais vezes esta manhã, nos vários versículos, sobre esta profecia dos 42 meses, sobre este tempo dos 1260 dias. Pisarão a cidade por 42 meses, era o que dizia o versículo. Os 42 meses são então vezes 30 dias, sabemos que o mês judaico tem 30 dias, portanto, é como chegamos à profecia dos 1260 dias. 1260 dias vemos em Apocalipse, é a mesma profecia. Tempos mais meio tempo. Portanto, tempo, 1 ano, tempos, 2 anos, meio tempo, 1080 dias, temos 1260 dias. Ou seja, temos vários sítios na Bíblia que falam da mesma profecia e podemos ir a esses vários sítios e entender o que é que esta profecia quer dizer no total. Os contributos dos vários profetas, de Daniel, de João, são os que nos dão mais contributos para entender esta profecia dos 1260 dias. E podemos ir lá retirar então várias informações para entender o que estamos a falar hoje. Quando fala da Cidade Santa, pisarão a Cidade Santa. Não há Cidade Santa literalmente, neste momento. Portanto, a Cidade Santa é realmente o próprio povo de Deus. E como é que nós sabemos que a Cidade Santa é o próprio povo de Deus? O próprio Daniel diz que 1260 dias estarão contra os santos do Altíssimo. O contributo de Daniel ajuda-nos a entender que é um tempo de adversidade, em particular para os santos do Altíssimo. Nós já falamos nesta profecia anteriormente, não é? A profecia nova. Falámos quando falámos das igrejas e quando falámos da supremacia papal. Os 1260 dias são os 1260 anos de supremacia papal, em que papas mandaram no mundo. O átrio fica de fora. Porquê é que o átrio fica de fora? Será que o átrio existe no céu? O que é que havia no átrio? Lembram-se? O altar dos sacrifícios. Há sacrifícios no céu? Não há sacrifícios no céu. Esta parte era para as nações, era para a terra. Na terra nós precisamos do sacrifício de Cristo. Lá em cima, Cristo já morreu cá em baixo e morreu uma vez por todos, por todas as vezes, por todos aqueles que pecaram. Este sacrifício é válido. Portanto, lá em cima não há átrio. O altar dos sacrifícios só teve significado nesta terra, não tem significado lá em cima. De resto, o lugar santo e o lugar santíssimo continua a ter a sua utilidade lá em cima no céu. Maltratado pelas nações. É uma coisa curiosa aqui. E quando chegamos aos vários contributos dos vários profetas, descobrimos este aspecto curioso. Daniel identificou este poder como religioso. O poder dos 1260 anos, aquele poder que iria massacrar os santos do Altíssimo, era um poder religioso. Mas é curioso que em Apocalipse ele é apresentado que a cidade seria maltratada pelas nações. Não sei se na vossa versão está pelas nações, mas noutras versões está como gentios. Seria maltratado pelos gentios, ou seja, os santos do Altíssimo seriam maltratados pelos gentios. Daniel diz que era um poder religioso, Apocalipse diz que são gentios. E na verdade, um poder religioso que maltrata os filhos de Deus só pode ser um poder gentil. De acordo? Não pode ser um poder religioso verdadeiro, não podem ser filhos de Deus a maltratar filhos de Deus, não tinha qualquer lógica. Portanto, este poder religioso que Daniel apresenta não passa de um poder gentil, por muito que pareça religioso. Jesus disse isto de uma forma muito interessante. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora e o dia em que quem vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Jesus está a falar com os discípulos e está a dizer que eles, os filhos de Deus, vão ser expulsos da sinagoga. Quem é que tem autoridade para expulsar da sinagoga? Os chefes da sinagoga. Portanto, os chefes da sinagoga têm autoridade para expulsar quem está na sinagoga e mais, até vos vão matar e vão achar que estão a fazer tributo a Deus quanto a isso. É o cúmulo do engano. Realmente isto é o cúmulo do engano. Mas foi isto que aconteceu nos 1260 anos. Foi este poder que se dizia religioso, que não passava no poder gentil, que expulsou o povo, o verdadeiro povo de Deus, e que ainda os matava e achava que estavam a tributar um culto a Deus. Interessante esta forma de ver esta profecia, ou estes 2 textos de Daniel e de João. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Novamente, o mesmo período, 1260 dias, estamos a falar da supremacia papal, então parece que havia aqui 2 testemunhas que iriam ter poder para profetizar durante este tempo. Que testemunhas são estas? Foi a pergunta para casa. Quem são as 2 testemunhas? Será o Velho e o Novo Testamento? Será Elias e Moisés? Será Deus Pai e Deus Filho? Não sei, não me foram apresentadas essas 2 testemunhas. A verdade é, aqueles 2 que vocês viram na animação, é apenas uma animação, porque estas 2 testemunhas é o Velho e o Novo Testamento. Estas são as 2 testemunhas que durante 1260 anos profetizaram vestidas de saco. Elas estavam lá, profetizaram, mas em grande sofrimento, por isso estavam vestidas de saco. 2 testemunhas, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras testificam de Jesus, são testemunhas de Jesus. Por isso podemos identificá-las. Testificar é igual a testemunhar.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Já falámos nisto quando falámos numa das igrejas. Espada de 2 gumes, Novo Testamento, Velho Testamento. Se continuarmos com dúvidas sobre isto, Ellen White esclarece no Grande Conflito, um capítulo interessante para ler sobre a Revolução Francesa, sobre isto que aconteceu, em que ela diz as 2 testemunhas representam as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Porquê é que Satanás odeia tanto a Bíblia? Já pensaram? Porquê é que ele quis, durante estes 1260 anos, deixar as testemunhas bem massacradas, bem pisadas, para que realmente elas não pudessem falar ao povo? É simples. A Bíblia desmascara o Grande Conflito. A Bíblia mostra-nos quem é Deus e quem é Satanás. Portanto, Satanás não tem o objetivo que nós conhecemos essa história. A Bíblia é apta para discernir e para convencer do pecado. É o que dizia o versículo. Quem lê a Bíblia não pode ficar indiferente. Percebe o que está mal na sua vida e o que há para corrigir. Quem lê a Bíblia quer alcançar este céu que está lá prometido. Quem lê a Bíblia quer conhecer este Jesus que está lá escrito. E, portanto, ela é apta para isto tudo. Ela indica o caminho para a salvação. E é tudo aquilo que Satanás não quer. Por isso, Satanás odeia tanto a Bíblia. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia é uma luz para o nosso caminho. E, portanto, Satanás não quer que nós tenhamos essa luz. Satanás não quer que nós conhecemos o Grande Conflito. Satanás não quer que nós sintamos o apelo do Espírito Santo ao lermos a Bíblia para que possamos corrigir a nossa vida. Satanás não quer que nós possamos conhecer o caminho da salvação. Ele quer-nos continuar a massacrar e continuar a deixar-nos longe de Deus. Então ele decidiu terminar a Bíblia. E durante 1260 dias foi um tempo muito difícil para os verdadeiros cristãos. Foi um tempo muito difícil para as testemunhas, para a Bíblia, falarem às pessoas. Porquê é que as 2 testemunhas profetizaram vestidas de saco? Eu já adiantei esta resposta ainda há pouco. Havia várias respostas, porque eram pobres e não tinham melhor roupa para vestir, por causa da humilhação que estavam a passar, para simbolizar a mensagem de humildade que tinham para transmitir, porque estavam arrependidas do que fizeram, por alguma razão que não sabem qual é, mas vou saber em breve. Chegou o breve, para sabermos qual é a razão. Se as 2 testemunhas são a Bíblia, é fácil entender então que a resposta certa será por causa da humilhação que estavam a passar, porque a Bíblia estava a ser humilhada, estava a ser desrespeitada, a Bíblia não estava a ser apresentada às pessoas. A Bíblia estava a ser deturpada pela Igreja, que eram os únicos detentores da Bíblia. Havia muito poucas Bíblias, já vamos falar sobre isso também. Havia poucas Bíblias e as poucas que haviam era só de um grupo restrito e esse grupo restrito deturpava e fazia as coisas como queria a sua vontade. Portanto, estas 2 testemunhas durante aqueles 1260 anos testemunhou, vestidas de saco, foi por causa disto, por causa destas dificuldades que encontraram. Vestido de saco é um sinal de luto, de sofrimento, de humilhação, de contrição, de arrependimento. Lemos vários exemplos na Bíblia. Um deles é o exemplo de Ninive, quando o Jonas foi pregar aos ninivitas, todos eles se vestiram de saco, inclusive o rei, ficaram arrependidos do que fizeram e vestiram-se de saco. É um dos exemplos, um de muitos exemplos. Temos Jó também, vestia-se de saco e deitavam cinzas pela cabeça, um sinal de arrependimento. E é isto que está a acontecer à Bíblia, uma humilhação, uma contrição, um sofrimento que a Bíblia está a passar. A Bíblia iria profetizar em situação difícil durante 1260 dias ou 1260 anos. Foi um período difícil para as 2 testemunhas, para a Bíblia. 1260 anos de pano de saco. Este era o período em que os gentios iriam calcar a cidade santa. Vamos juntar agora algumas informações. Lembram-se que em 538 houve a expulsão da última tribo bárbara. Já no ano 533 já o Papa já mandava. Mas havia algumas tribos bárbaras que não aceitavam. A última tribo bárbara a ser expulsa foi os ostrogocos, que foi expulsa em 538, e então a partir daí já o Papa já podia mandar em todo lado. Já tínhamos o poder romano a mandar em todo lado. E com isto, a Bíblia foi afastada das pessoas. Já não é a primeira vez que falamos deste assunto. Quando falamos das igrejas, falamos dos vários dogmas, das várias coisas que a Igreja introduziu e afastou esses dogmas todos, essas tradições que foram incluídas na Igreja dessa altura. Afastaram realmente as pessoas da verdade bíblica e eram trazidas para toda uma tradição romana e não uma tradição bíblica. Dizer-vos também que a Bíblia existia apenas em hebraico e em grego. Eram os 2 idiomas principais, em aramaico também, os idiomas principais em que a Bíblia existia. Ou seja, a Bíblia era manuscrita também, era difícil de conseguir, era muito cara. Portanto, somente os eruditos ricos tinham acesso à Bíblia. Somente quem tinha algum poder financeiro, alguns autores descrevem que uma Bíblia custava o preço de uma fazenda. Portanto, quem conseguia ter dinheiro para comprar uma Bíblia, depois tinha que ser erudito, tinha que entender das línguas hebraicas ou gregas para poder ler esta Bíblia. Portanto, estão a entender então que durante estes 1260 anos a Bíblia foi
afastada das pessoas por diversas razões, pela Igreja Católica que afastava a Bíblia, mas também pelo facto de ela estar em poucas línguas, de ser cara, era difícil que as pessoas pudessem alcançar as verdades bíblicas. Era difícil que as pessoas a pudessem entender. Para além de ser calcada, ainda tinha esta dificuldade real de estar em poucas línguas. Durante os 1260 anos de pano de saco, lembrar que foram 12 séculos de idade escura, da Inquisição, de morte dos mártires, falámos já algumas vezes sobre isto. 1798 terminou a supremacia papal, com a prisão do Papa Pio VI. Há um período aqui, portanto, antes disto, entre 1789 a 1799, que chama-se a Revolução Francesa, que é o que nós vamos falar. Ou seja, lembram-se que dizia, quando terminar o seu tempo profético, aqueles 1260 anos, haveria aqui uma convulsão. Havia aqui uma alteração que havia a acontecer a estas duas testemunhas. É este período que nós vamos estudar. No final dos 1260 dias proféticos, os 1260 anos literais de supremacia papal, no final houve algo que aconteceu. E é sobre isto que iremos então abordar esta manhã. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se lermos só isto, poderá não ser fácil perceber duas oliveiras, dois castiçais, então estamos a falar de quem? Estamos a falar da Bíblia. Como é que a Bíblia é comparada com duas oliveiras e dois castiçais? Faz um bocadinho espécie, não é? A pergunta foi para casa. Porquê é que as duas testemunhas são comparadas a duas oliveiras e a dois castiçais? Porque dão fruto como as oliveiras, porque são robustas como as oliveiras, porque são brilhantes como os castiçais, porque são ricas como os castiçais. Não me parece que nada disto seja uma resposta adequada. E nada disto é uma resposta adequada. Como é que isto se compara à Bíblia? É fácil entender. Se pensarmos um bocadinho, vamos ver. Da oliveira vem o azeite. E o azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Dos castiçais vem a luz. A palavra de Deus é considerada a luz. A Bíblia, através da inspiração do Espírito Santo, traz luz à nossa vida. Já começa a ser então mais fácil comparar estas duas testemunhas, a duas oliveiras e a dois castiçais. O Espírito Santo inspira a Bíblia para que possa inspirar aqueles que estão a ler, para que possa trazer luz àqueles que leem. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Uma condenação para quem queira fazer mal a estas testemunhas. E a pergunta para casa era, qual é a melhor explicação para fazer mal à Bíblia? Será que é deturpar, alterar ou retirar-lhe as palavras? Será que é pontapear e queimar a Bíblia? Não ler nem proclamar a sua mensagem? Apresentar a sua mensagem a um gentio? O que será fazer mal à Bíblia? Não me parece que aqui tenham muitas dúvidas, todos responderam 100% à mesma resposta, deturpar, alterar ou retirar as palavras. E o livro do Apocalipse que nós estamos a estudar tem um texto, os últimos versículos do Apocalipse falam exatamente disto. Há um castigo àqueles que perverterem a palavra de Deus. Reparem o que diz Apocalipse 22, versículo 18 a 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Deturpar a Bíblia, apresentar uma mensagem contrária à Bíblia, é alta responsabilidade. E muitos têm brincado com isto. Há muitas igrejas que brincam com a Bíblia, leem como querem, interpretam como querem, não é só a Igreja Romana. Os protestantes também fazem isto. E também não são só os protestantes. Também nós muitas vezes deturpamos a Bíblia à nossa vontade. Quando a Bíblia diz que é assim, nós não é bem assim. Será que isto não é uma deturpação? Não é um ataque à Bíblia? Isto era para o tempo da Bíblia, não é para o tempo de hoje. Às vezes desrespeitamos o que lá está escrito. Uma condenação para quem faz isto. Em última análise, pela palavra de Deus, os ímpios serão mortos pelo fogo. Sabem quando é que isto vai acontecer, não é? Segundo a ressurreição, aqueles que são ressuscitados serão os ímpios e que vão morrer pelo fogo. Ali, quando diz que quem fizer mal àquelas duas testemunhas vai ser queimado pelo fogo, está a aludir já ao último momento de justiça deste mundo, quando os ímpios serão destruídos com o fogo. E aqueles que fizerem mal à Bíblia e não se arrependerem, com certeza estarão lá. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sua sorte de pragas todas quantas vezes quiserem. Reparem numa coisa. Os 1260 dias, se nós convertermos em anos literais, dão 3 anos e meio literais, certo? Elias profetizou que não iria chover durante 3 anos e meio. E saiu da cabeça de Elias ou foi palavra de Deus? Se vocês ouvirem, como eu ouvi algumas pregações protestantes do Apocalipse 11, dizem que estas duas testemunhas é Elias e Moisés. Porque realmente há aqui algumas comparações. Mas não nos esqueçamos que Elias não tinha poder de nada.
Foi Deus que disse a Elias, vai e diz ao rei que durante 3 anos e meio não vai chover nesta terra. E assim foi. Não choveu literalmente durante 3 anos e meio na terra de Israel. Em Apocalipse 11 temos uma seca espiritual. Recordam-se que nós já falámos nisto quando falámos dos selos, de um período de fome espiritual. Quando falámos das trombetas, falámos de uma sede espiritual. Durante estes 1260 dias houve realmente uma grande seca espiritual. E houve um período de 3 anos e meio que ainda pior foi. Estão aqui vários períodos de 3 anos e meio que vamos abordar. Água em sangue. Recordam-se quando é que a água foi convertida em sangue? No Egito. Não era Moisés que decidia qual eram as pragas. Não era Moisés que fazia as pragas. Era Deus que dizia a Moisés. E Moisés dizia, pela palavra de Deus, Deus diz que isto vai acontecer. Portanto, as duas testemunhas não são Elias e Moisés. Eles foram apenas instrumentos de Deus. Instrumentos que trouxeram a palavra de Deus. E, portanto, a palavra de Deus, aqui está uma demonstração em Apocalipse do que poder tem. Tem poder para fazer secar, como aconteceu com Elias. Tem poder para converter em sangue, como aconteceu com Moisés. E tem poder para trazer todos os flagelos da terra, as pragas no Egito. Portanto, é apenas um exemplo do poder que a palavra de Deus tem, que estas testemunhas têm. As pragas aconteceram por vontade de Moisés, por ordem do faraó? Não, pela palavra de Deus. Portanto, estas duas testemunhas, mais uma vez, são a palavra de Deus. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. Agora temos aqui algo a acrescentar. Quando acabar o seu testemunho, há uma besta que sobe da terra. E agora sim, vamos para o final daqueles 1260 anos da supremacia papal, em que algo aconteceu, e é aqui que entra então a história da Revolução Francesa. Perguntava, o que é a besta que sobe do abismo? É um poder ou uma nação? É o próprio Satanás? É a nação francesa? É todas as anteriores estão corretas? Ou todas as alíneas estão incorretas? E aqui, não foi a maioria, só 9% é que acertaram, todas as anteriores estão corretas. Na última trombeta desta besta que sobe do abismo, identificamos como Satanás, mas Satanás não faz nada sozinho. Satanás não veio cá a esta terra e pegou nas Bíblias uma alma, não foi ele que fez isso. Ele usou alguém, usou um poder, uma nação, que é identificado, a besta é um animal, identificado como um poder, uma nação, e usou uma nação, a nação francesa, para fazer isso, esse trabalhinho por ele. Portanto, esta besta aqui pode ser interpretada destas 3 maneiras. Satanás a atuar com a nação francesa para cumprir o seu objetivo de expulsar as Bíblias, de eliminar a Bíblia. No final do seu testemunho, dos 1260 anos, semelhante à quinta trombeta, sairá do abismo das trombetas. Lembram-se o que era o abismo? Nós já falámos sobre isso. Era o caos, confusão, negação de Deus, sem regras, ausência de Deus. E isto é considerado o abismo. A besta é então Satanás, mas é também uma nação, um reino, um poder que se aliaram a Satanás neste objetivo. Portanto, estamos perante um momento histórico em que Satanás usou a França no seu objetivo de destruir a Bíblia. Como é que isto aconteceu? Revolução Francesa. Razões para a Revolução Francesa. Poderão ler, li algumas coisas sobre isto esta semana. Alguns motivos. Uma das razões foi económica. O país estava endividado. O rei, Luís XVI, creio eu, era o rei na altura, era um típico governador português, gastava mais do que tinha, não é? Portanto, ele tinha o país na bancarrota e continuava a gastar, e as pessoas estavam incomodadas com isso, estavam a perceber que o país... Havia guerras, a França estava a fazer guerras por todo lado e não conseguia as manter, não havia suprimento para isso. Portanto, havia várias razões económicas, havia razões políticas, foi a revolução em que deixámos de ter os reis e passamos a ter uma democracia, ou lá o que foi isso numa fase inicial. Havia motivos sociais e motivos filosóficos, portanto, foi uma revolução de tudo. Os franceses resolveram revoltar-se contra tudo, contra todo o sistema. Foi isto que aconteceu na Revolução Francesa. Uma revolta contra o clero e contra Deus. Não foi só uma revolta política, não foi só uma revolta económica, mas acabou por ser também uma revolta contra o clero e uma revolta contra Deus. Se lerem Ellen White, ela aborda este aspecto, não tanto o outro, que não nos importa tanto para aqui. Fala-nos disto, da revolta contra o clero e a revolta contra Deus. E perguntamos porquê. Porquê é que eles se revoltaram? Eu penso que não é difícil pensar porque é que eles revoltaram-se contra a Igreja. Reparem, estamos então no final dos 1260 anos de supremacia papal. 12 séculos de domínio dos papas. Havia um controle absoluto. Não havia desenvolvimento da ciência, do saber, da cultura, porque tudo era pecado e quem falasse contra a Igreja era morto. Portanto, por um lado, eu até compreendo os franceses, e acho que todos nós compreendemos, quiseram sair deste marasmo que os asfixiava da Igreja. As pessoas eram perseguidas e as pessoas eram mortas. Veio tudo à tona e esta revolução acabou por ser, então, todas estas dimensões e acabou por aparecer em Apocalipse exatamente por causa da revolução filosófica, da revolução religiosa que aconteceu ali. E deixem-me dizer-vos uma coisa,
O mundo de há 200 anos atrás não era muito diferente dos tempos de Cristo. Sabiam? Não era muito diferente. Passou 1700 anos desde que Cristo nasceu, não é? Mas daquela supremacia papal o mundo não se desenvolveu. O mundo esteve por baixo da opressão romana, por baixo da opressão da Igreja. E, portanto, o mundo esteve estagnado durante todo este tempo. Basta pegarem nas pequenas coisas de eletricidade, carros. Quando é que isso apareceu? Isso apareceu só depois, quando o mundo começou a desenvolver-se, quando foi liberto desta asfixia. Eu até entendo porque da Revolução. O problema é que eles foram longe demais e foram para o outro lado. Reparem o que aconteceu na Revolução Francesa. Juntou-se uma Assembleia Nacional Legislativa com poder de legislar, e esta Assembleia, em que o lema era liberdade, igualdade, fraternidade ou a morte. Isto é meio curioso, não é? Tem isto tudo, senão a morte. Portanto, pode ser livre, igual, fraterno, mas se não for isto é a morte. É meio estranho, mas pronto. Este era o lema deles. E reparem o que é que eles vão fazer. Em primeiro lugar, abolir a Bíblia. As Bíblias foram encontradas, foram queimadas, claro. Aqueles que tinham as Bíblias também foram queimados. E declararam que Deus não existe. Isso é um engano. Aliás, Ellen White faz este comentário que é interessante, que o próprio clero que ali esteve, os próprios papas, vieram à Assembleia se retratarem, se queriam ficar vivos, não é? Vieram-se retratar e dizer, não, o que nós estávamos a ensinar era tudo uma mentira. Deus não existe, a Bíblia não tem qualquer importância. Portanto, e houve padres que vieram perante a Assembleia Nacional Francesa dizer isto, senão eram mortos. Portanto, houve esta blasfema dos próprios papas. As igrejas foram fechadas, não permitiram que as igrejas ficassem abertas. Fecharam todas as igrejas na França. Foi proibido os cultos religiosos, qualquer tipo de culto religioso foi proibido. Alteraram uma coisa que nós falamos nos estudos bíblicos, quando falamos que Deus criou 7 dias e um de descanso em cada 7, há um objetivo divino para isso. E há um objetivo físico para isso. Eu preciso de um dia de descanso em cada 7. Mas houve uma altura que a França decidiu fazer 10 dias de trabalho e um dia, não era descanso, mas era para orgias e blasfémia. Mas, portanto, alterou a semana. E só isto desgovernou muito das pessoas. Só isto alterou muito a forma de pensar das pessoas. Por causa desta semana que eles decidiram alterar. E eles decidiram fazer o culto da razão. O que é que eles fizeram? Tiraram as imagens lá das igrejas porque aquilo não valia nada. Mas o curioso é que eles arranjaram uma outra imagem. Arranjaram uma senhora que era uma dançarina na ópera. E essa senhora veio, então, a Notre Dame, a Catedral de Notre Dame, colocaram naquela, como estão a ver ali naquele pedestal, e esta era a deusa da razão. Ou seja, a partir de agora nós só acreditamos na razão. A Bíblia não interessa, Deus não existe, as Bíblias são balelas, o nosso Deus agora é a razão e todos vão venerar esta deusa, a deusa da razão. E era o culto da razão a que eles definiam. E, portanto, neste culto, eles chamavam então os padres para darem o seu testemunho contra aquilo que eles antes acreditavam, e era, como imaginam, um culto com muitas filosofias humanas e de nada de certo trouxeram. Na Revolução Francesa houve uma negação perentória de Deus. Foi das nações que nós sabemos que literalmente, institucionalmente, legalmente, negou a Deus. Uma luta terrível contra a Bíblia. A deusa da razão foi colocada em lugar de Deus. E sabem que a guilhotina foi inventada nesta altura? Sabem porquê? Porque era preciso matar muita gente rapidamente e, portanto, a guilhotina é o melhor instrumento, que é só pôr a cabeça, descer, cabeça, sai pessoa, vem outro. Era rápido matar. Desde a invenção da guilhotina, portanto, nestes anos, 1792 até 1799, estima-se que cerca de 55 mil pessoas foram mortas pela guilhotina. Fora outros que foram mortos de outras maneiras. Mas só pela guilhotina, 55 mil mortos. Posso dizer que as ruas de França era sangue a jorrar, literalmente. Quando se corta o pescoço, muito sangue jorra, como vocês imaginam. Havia sangue a jorrar pelas ruas. E eles devem ter achado aquilo divertido, mas não foi por muito tempo, como imaginam. Qualquer coração mesmo insensível chega a um ponto que é demais. Eles tinham um alvo, tinham decidido, naquela Assembleia, que iriam matar cerca de 50 cristãos por dia. Tinham que encontrar 50 cristãos por dia e tinham que os matar. Os juízes completamente bêbados, porque era orgia, estávamos todos contentes, todos felizes, fazíamos o que quiséssemos, e pegavam em juízes completamente bêbados e que matavam, quer fosse cristão, quer não fosse, era mais um para a guilhotina, tínhamos que matar cerca de 50. Portanto, como imaginam, foram tempos muito conturbados e tempos difíceis. Reparem este texto. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Estamos a falar das testemunhas. As testemunhas estavam mortas, a Bíblia estava morta na grande cidade, que se chama também Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Como é que entendemos isto? A pergunta era, onde é que simbolicamente Cristo foi novamente crucificado? Na Babilónia, em Sodoma, no Egito, em França, em Jerusalém?
Em Jerusalém ele foi morto literalmente. E simbolicamente, na grande cidade. Qual era esta grande cidade que está a falar aqui em Apocalipse? É realmente em França. França foi onde Jesus foi novamente crucificado de uma forma espiritual. E porquê? Em primeiro lugar, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra. Ou seja, o próprio versículo do Apocalipse nos ajuda a entender que estamos a falar de uma coisa espiritual, não é literal. Então, se pegarmos em Babilónia é aquela que quer estar no lugar de Deus. É aquilo que nós podemos ler de Babilónia. Sodoma. O que é Sodoma? Sodoma são aqueles que esquecem a Deus. Recordem-se o que aconteceu a Sodoma? Os anjos vieram ter com Ló para o tirar de lá e os homens eram tão bons ou tão maus que queriam ter relações com eles. Uma cidade que se esqueceu de Deus e que perverteu tudo. E depois temos o Egito, é típico da negação de Deus. Lembram-se da frase do faraó? Quem é Deus para que eu lhe obedeça? Portanto, temos então o Egito, que é uma negação, é uma nação que nega a Deus. Se nós olharmos para a França, para aqueles anos de Revolução Francesa, tudo isto nós encontramos. Uma nação que nega a Deus, uma nação que se esquece das normas de Deus e que decide agora fazer como quer, uma deusa da razão que agora vai estar no lugar de Deus. A França, neste momento da Revolução Francesa, neste momento final, foi tudo isto. Foi-se Babilónia, foi Sodoma e foi o Egito. Morte de Cristo, novamente crucificado na pessoa dos seus seguidores em França. O que é que diz Jesus em Mateus? Quando fizeres a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Portanto, quando temos ali, quando Jesus foi espiritualmente morto, crucificado novamente, é porque houve ali muita mortandade, muitos cristãos que foram mortos, bons cristãos e maus cristãos, cristãos romanos e cristãos que continuavam a guardar a Bíblia, porque sempre houve, todos eles foram mortos e é dito na Bíblia que foi como se Jesus tivesse sido crucificado novamente. Reparem, não sei se viram na imagem, esta é a deusa da razão que está aqui, reparem o que é que ela está a pisar. Está a pisar a Cristo, está a calcar a Cristo. Eles diziam, tirem esse desgraçado daqui, tirem esse mentiroso. Era este tipo de palavras que usavam de Jesus Cristo. Foi realmente um tempo difícil. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio. Os tais 3 dias e meio que vamos falar daqui um bocadinho. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Agora há aqui um período então dos 3 dias e meio, 3 anos e meio, que foi os 3 anos e meio mais duros da Revolução Francesa. Já vamos falar quais são. O que é que são os 3 dias e meio em que as testemunhas estiveram mortas? Serão 3 anos e meio em que a Bíblia foi abolida, 3 anos e meio em que a Bíblia foi aberta por todos, 3 dias e meio em que os corpos dos mártires não foram enterrados, 3 dias e meio em que todos se regozijaram com a Revolução Francesa. Talvez daqui a 3 dias e meio eu consiga saber o que foi. Chegamos aos 3 dias e meio para sabermos o que é que foi. E, na verdade, isto foi então o tempo em que a Bíblia foi abolida durante aqueles 3 anos e meio, quando a França disse, vamos abolir, a Bíblia não existe. E agora vamos ter aqui um período de 3 anos e meio. Na história está descrito como os anos de terror. Tem a Revolução Francesa. Dentro da Revolução Francesa há um capítulo que fala dos dias do terror, ou o tempo do terror, que foi aqueles 3 anos e meio depois da Bíblia ser abolida. E o que é que aconteceu? A 26 de novembro de 1793, houve a negação de Deus por decreto. O único país que oficialmente negou a Deus. O país entrou numa convulsão total. Reparem, se deixamos Deus de lado, há um desrespeito pela vida humana. Se Deus não importa, então eu faço como quero. Eu sou a minha própria consciência, eu faço como quero, eu tenho a minha própria razão, portanto toca a matar quem me apetecer. Se eu quero, roubo. Se se opõe a mim, eu mato. Porque o que é que está para me julgar? O que é que está para me dizer mal? Ninguém vai fazer isso. A nação literalmente ameaçou a autodestruição. Os próprios que tinham estado tão contentes por a Bíblia ter sido abolida, esses próprios temeram pela sua própria vida. Porquê? Porque aquilo foi longe demais. Porque as pessoas agora, depois de ver 55 mil mortes na guilhotina, a vida humana deixa de ter qualquer valor, não é? Os próprios começaram a temer pelas suas próprias vidas. Porque a própria nação iria destruir. Várias coisas havia a dizer sobre isto, vários escritos que podíamos ler sobre isto, poderão depois juntar. 17 de junho de 1797, 3 anos e meio, foi o tempo que isto durou. Houve alguém que com juízo chegou à Assembleia e percebeu que não iam a lado nenhum e vai dizer, em nome da República declaramos que todas as religiões são aceites. Pensaram que realmente a religião alguma coisa faz ao povo. Porque o que nós temos agora, de pessoas sem religião, quando abolimos a religião, é algo de indescritível. Esta nação francesa está em completa convulsão. Durante 3 anos e meio, as testemunhas estiveram mortas na praça, não os deixaram enterrar, e literalmente o que aconteceu foi então, durante 3 anos e meio, houve esta convulsão, e no final de 3 anos e meio, as testemunhas vão ressuscitar.
foi uma bênção para o protestantismo e para a Bíblia. Quando apareceu esta frase, em nome da República declaramos que todas as religiões são aceites, ou seja, não vamos pegar agora, não é a Igreja Católica que é aceita, agora são todas as religiões que são aceites. Este foi a chave para começarmos a ter aqui o protestantismo a falar. E Deus faz muitas vezes isto na Bíblia. Nós vemos grandes calamidades que resultam depois em grandes bênçãos. E esta foi uma grande bênção para o protestantismo, que começou a espalhar, porque agora todas as religiões eram aceitas, já não era uma religião massacrada, já não era uma religião perseguida pela Igreja Católica, todas as religiões são aceitas, e foi uma bênção para o protestantismo e uma bênção para a Bíblia. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e cegarão e se mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas que tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Reparem, durante aqueles 3 anos e meio, quando eles viram-nos mortos, eles ficaram contentes. E porquê é que ficaram contentes? Perguntava eu. Porquê é que os homens ficaram contentes com a destruição da Bíblia? Será porque a Bíblia era difícil de compreender, por isso devia ser destruída? Será que a Bíblia apontava para coisas que eles não queriam aceitar? A Bíblia foi enviada de presente para todo o mundo? Ou não consigo compreender o porquê de tanta alegria? É fácil compreender o porquê de tanta alegria. E a maior parte aceitou. A Bíblia apontava para coisas que eles não queriam aceitar. A Bíblia atormenta quando nós não queremos seguir o que lá está escrito. Aqueles que na Revolução Francesa quiseram abolir a Bíblia, abolir a religião e abolir tudo, eles não queriam também seguir aquilo que a Bíblia dizia. Deixem-me dar-vos uma ilustração. Esta ilustração que está aqui, talvez vocês conheçam, da empregada há dias que foi limpar a casa da sua senhora e foi já no final do dia e havia pouca luz. E ela fez a limpeza, achou que estava limpa e foi embora. No dia a seguir, o sol entra pela janela, a dona da casa olha para a casa e vê aquilo tudo cheio de pó, que a empregada não tinha visto ontem à noite. E chamou a empregada e diz, então, não tiveste aqui a limpar? Ah, mas eu limpei tudo bem, eu não vi sujidade nenhuma. Então vê agora. Ah, pois, a culpa é do sol. Porque quando não havia sol, isto estava limpo. O sol agora é que sujou. Concordam? Que é o que as pessoas dizem com a Bíblia. A culpa é da Bíblia. Porque se ela não mostrasse, eu não sabia o que era a culpa. E assim é também o pó desta empregada. A Bíblia atormenta aqueles que olham para ela, veem a sua luz, e se não querem seguir, então atormenta. Eles ficaram alegres quando viram as testemunhas lá no chão, mortas. A Bíblia não é culpada, a Bíblia traz luz onde há escuridão espiritual. Muitas vezes culpamos a Bíblia e eles culparam a Bíblia. Mas não, a Bíblia não é culpada, a Bíblia é que nos traz a luz. Se realmente não queremos obedecer a essa luz, então sim, dizemos que a Bíblia é culpada. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. E puseram sobre os seus pés e caiu grande temor sobre os que a viram. Portanto, as 2 testemunhas, a Bíblia que estava morta, no final dos 3 anos e meio, foi como ressuscitada. Ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma grande nuvem e os seus inimigos os viram. A Bíblia foi ressuscitada e foi elevada ao céu. O que será isto da Bíblia ser elevada ao céu? Uma pregação audível da mensagem da Bíblia, a ressurreição das 2 testemunhas na segunda vinda de Jesus, um período áureo de grande divulgação da Bíblia, o uso da internet para a divulgação da Bíblia, que está lá no céu, não é? Nenhuma resposta parece ser satisfatória. A resposta correta era este período áureo de grande divulgação da Bíblia. A Bíblia morta ganhou vida e a Bíblia foi elevada ao céu, quer dizer, a sua divulgação. O que é que aconteceu no final destes 3 anos e meio? No final desta declaração? Reparem, em 1804 nós tínhamos a Bíblia traduzida em 15 línguas. Neste momento temos a Bíblia traduzida em 2.500 línguas e dialetos. Ou seja, pouca gente já não consegue ler a sua língua, a Bíblia na sua própria língua. Portanto, passamos de um tempo de supremacia papal em que só os eruditos podiam ler, só os eruditos podiam comprar. Neste momento todos nós temos uma Bíblia. É uma bênção termos uma Bíblia e às vezes não valorizamos isso. Em 1804 apareceu a Sociedade Bíblica Britânica. Em 1816 a Sociedade Bíblica Americana. Em 1885 a Sociedade Bíblica Portuguesa, apesar de ter sido reconhecida pelo Estado só em 1996. Isto é o caso de sociedades bíblicas no mundo. Portanto, este renascer da Bíblia, este renascer das 2 testemunhas, foi isto que aconteceu. Foi a divulgação da Bíblia. Foi a Bíblia ser traduzida, deixou de ser manuscrita, houve a descoberta por Gutenberg da impressora eletrónica e o primeiro livro que Gutenberg imprimiu foi a Bíblia e começou a ser produzidas Bíblias por todo lado em todas as línguas. Reparem, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações e então virá ao fim. Quando Jesus disse isto, ele estava a falar para uns pescadores incultos. Como é que eles alguma vez podiam entender isto? É porque esta profecia é para o nosso tempo, para o tempo em que a Bíblia foi realmente espalhada no mundo. Agora sim podemos entender esta profecia. Na altura deles era difícil entender isto. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu.
aquela hora então, quando a Bíblia reviveu, houve um grande terremoto. O que é isto do grande terremoto? Nós sabemos que os terremotos acontecem em momentos importantes na Bíblia, ao que parece isto aconteceu quando foi a morte de Jesus, quando dá o início às trombetas, dá-se com um grande terremoto. Portanto, este terremoto que aqui está, o terremoto de 1755 já aconteceu, agora estamos em 1798 no final. No terremoto simbólico, que será então esta revolução da Bíblia, esta 10ª parte é um juízo parcial, sabemos que quando aparece a 10ª parte é uma parte, quando aparece na Bíblia. A França é um dos 10 chifres. Podemos dizer que a França perdeu a guerra contra a Bíblia e também sabemos que o catolicismo sofreu aqui um golpe mortal em 1798. 7.000, quando falamos de 7.000, falamos de um resto. Elias pensava que estava sozinho, o que é que Deus lhe disse? Há ainda 7.000 em Israel que não dobraram os pés ao Baal. Portanto, estamos a falar aqui de um resto nesta profecia. E passando o segundo ai, eis que o terceiro ai virá. Fim da 6ª trombeta, é o que aqui está aludido. Lembram-se dos ais? O que é que eram os ais? Os ais eram as últimas 3 trombetas. Os ais é algo de muito sofrimento. Falámos da 6ª trombeta no último. Fizemos um interregno entre a 6ª e a 7ª trombeta. Agora o versículo continua, o capítulo continua com a 7ª trombeta. Estamos entre a 6ª e a 7ª trombeta. E entre a 6ª e a 7ª trombeta aparece este versículo, então, findou o segundo ai e vem agora o último ai, que é a 6ª trombeta. Mensagem de apelo para hoje. Em que é que mudou a estratégia de Satanás para com a Bíblia após os 1260 anos? Já pensaram nisso? Passámos de um momento em que a Bíblia estava restrita a alguns, em que a Bíblia não era traduzida em tantas línguas, em que a Bíblia estava a dar o seu testemunho, mas vestida de pano de saco, de muito sofrimento, para um momento em que ela reviveu, em que ela está traduzida em diversas línguas, em que ela está disponível, em que todos temos uma Bíblia na mão. Esse livro que têm na mão, já pessoas morreram por ele. E agora vocês têm uma Bíblia na mão e podem ler como quiserem. O que é que mudou de estratégia de Satanás? Satanás está em apuros, pois a Bíblia agora é conhecida por todos? Será esta o que há a entender disto? Quase todos têm a Bíblia, mas Satanás ocupa-os para não terem tempo para ler? Satanás continua a conseguir que a Bíblia seja ridicularizada pelas nações? As igrejas agora já não conseguem ensinar doutrinas contrárias à Bíblia porque todos conhecem a Bíblia? 2 e 3 estão corretas, 2 e 4 estão erradas. Realmente 2 e 3 estão corretas. Quase todos agora têm Bíblia, mas Satanás ocupa tempo para que as pessoas não leiam a Bíblia. Satanás continua a conseguir que a Bíblia seja ridicularizada, seja entendido como um livro ultrapassado, como um livro de histórias, como um livro, como na Revolução Francesa diziam, que não tinha qualquer utilidade. Deus inspirou, Deus preservou miraculosamente a sua palavra e Deus cuidou da sua divulgação. Deus, o autor, Ele tem trazido a Bíblia até aos nossos dias. Esta foi a história da Bíblia. Eu fico contente de viver nesta altura e não na altura dos 1260 anos, em que realmente seria muito difícil ler a Bíblia. Agora eu posso ler uma Bíblia. Agora, a Bíblia é o livro que tem mais cópias, que é mais traduzido, que é mais lido em todo o mundo. Vejam o cuidado de Deus para que todos possam ler, para que todos possam entender. Já não estamos na repressão dos 12 séculos, meus irmãos. Já não estamos na repressão que não podemos ler a Bíblia. Agora podemos ler a Bíblia. Sabiam? Não sei se sabiam. Agora podem ler. No passado, não tínhamos Bíblia e não tínhamos conhecimento. E hoje, como é que é? Hoje, temos Bíblia e o conhecimento. Hoje contentamos com um conhecimento superficial daquilo que lá está. Tomara os antigos ter uma Bíblia para ler aquilo de fio a pavio. A nova estratégia de Satanás agora é ocupá-los para que eles não leiam a Bíblia. Pronto, querem a Bíblia? Tomem lá a Bíblia. Não consigo controlar mesmo, né? Foi Deus que orientou assim. Tomem a Bíblia. Então agora vamos arranjar maneiras de não lhes dar tempo para eles lerem a Bíblia. Para eles lerem aquilo que lhes pode dar instrução, para aquilo que lhes pode mostrar a luz, o caminho para a salvação. Satanás está a ter o mesmo sucesso no passado. Concordam comigo? Portanto, continuamos com o mesmo sucesso no passado. Não mudou muita coisa, mas agora a estratégia é diferente. Na altura não havia, e eles não conheciam. Ou conheciam deturpado do que os padres lhes diziam. Agora temos, mas não lemos. E continuamos a receber conhecimento deturpado, a conhecer a Bíblia de uma forma superficial, não deixamos que a mensagem atinja o nosso coração. Termino, como não podia deixar de ser, com 3 versículos bíblicos. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem alguma, mas os homens santos que falaram inspirados pelo Espírito Santo. É através desta Bíblia que Deus inspirou os homens a escreverem que nós podemos hoje fazer esta série de Apocalipse, que temos estado a fazer, e podemos compreender a história da redenção, a história deste mundo de uma forma completa. Se nós não lemos, não vamos compreender de uma forma completa
Não vamos entender e vamos desprezar e vamos achar que Deus é antiquado, vamos achar que aquilo que a Bíblia diz não serve, simplesmente porque não conhecemos. Porque se explorarmos e lermos e entendermos as profecias, é difícil ficarmos indiferentes. É difícil não sermos tocados quando lemos a profecia, quando entendemos a profecia. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada, alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para descobrir os pensamentos e intenções do coração. É esta palavra que nos pode desmanchar e que nos pode reconstruir outra vez. Mas se eu não leio, como é que ela vai fazer isso? Procura apresentar-te a Deus de uma forma aprovada, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. E o último versículo? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Foi este o tormento por que passou a Bíblia? Foi assim que a França foi conhecida na profecia do Apocalipse? Que a profecia do Apocalipse 11 possa nos ajudar a ter um novo respeito por esta Bíblia e uma nova necessidade ardente de ler o que lá está escrito. Não basta conhecer de uma forma superficial. Vocês já leram muitas vezes a Bíblia superficialmente, mas explorar e entender Apocalipse como temos estado a entender. Acham que de uma forma superficial conseguimos lá chegar? É preciso gastar tempo com a Bíblia. E só isso nos vai mostrar a luz. Só isso nos vai mostrar o caminho. Deus nos ajuda a compreender isso. Bom sábado.